Olá Brasil, seja bem-vindo ao Endireitando com Raimundo Silva. Hoje trataremos de um tema importantíssimo. Você que é cristão, você que é evangélico, você que defende a fé cristã de modo geral, não pode perder. Hoje trataremos aqui com riqueza e detalhes o que estão querendo fazer com o nosso país. A gente volta já já. Olá, já estamos de volta, conforme prometemos. E hoje vamos trazer um tema horripilante. É isso mesmo, vamos colocar dessa forma, horripilante. A China comunista, sem medir esforços, sem qualquer critério, vem tentando disseminar no mundo os seus hábitos terroristas comunistas. O que é que acontece lá na China hoje? Na China, eles estão retirando dos templos religiosos a imagem de Jesus Cristo para colocar a imagem de Mao Tse Tung. É isso mesmo, Mao Tse Tung. Agora, rapidinho para você entender quem é Mao Tse Tung. Mao Tse Tung é aquele que governou a China, que implantou uma ditadura comunista, onde caçou todas as religiões à época, colocando carro de tanque para combater as pessoas. Isso mesmo, carro de tanque, uma verdadeira operação de guerra, matou milhares de pessoas. Ele governou a China de 1949 a 1976, ou seja, Mao Tse Tung foi um mal para o mundo. Mao Tse Tung estabeleceu na China o comunismo, que aí está matando inúmeras pessoas. E o que nos chama a atenção é que a partir dessa história horripilante, conforme eu disse, a gente vê hoje pessoas ligadas ao Vaticano, né, como Sanchez Sorondo, que é um bispo da Igreja Católica. Ele vive aí visitando, vive aí em contato com Xi Jinping, que hoje é o atual presidente da China comunista, e em uma clara demonstração de parceria. Ora, parceria da Igreja Católica com a China comunista. Não digo da Igreja Católica, mas pelo menos de um membro da Igreja Católica representando a Igreja Católica, e anda aí morrendo de amores pelo regime comunista, que é contra a fé cristã. Chegando ao ponto de dizer assim, muitos pontos de encontro entre a China e o Vaticano. Eu não sei quais são os pontos de encontro que podem existir entre comunistas e o Vaticano. Comunistas e aqueles que professam a fé cristã. A coisa lá pela China anda tão horripilante, né, que esses governos locais, porque ela se divide em como se fosse vilarejos, lá chamado de vila. As vilas administradas por representantes do governo Xi Jinping, que é o governo atual comunista da China, de onde veio a peste chinesa, de onde veio o coronavírus. O que é que ele está fazendo? Ele está convocando esses oficiais que governam essas vilas para poder ameaçar os líderes evangélicos. Eles ordenam que retire cruzes, que retire símbolos religiosos, qualquer tipo que faça alusão, qualquer tipo de imagem, qualquer tipo de símbolo que faça alusão ao cristianismo, é ordenado que seja retirada imediatamente. Se aquele líder religioso ele se nega, se aquele líder religioso entende que não deve fazer por conta da sua fé cristã, além de sofrer sanções como derrubada do templo, prisão do líder, prisão de seus familiares, como também a suspensão de eventuais benefícios que a pessoa receba naquele país. Esses benefícios serão suspensos, esses benefícios serão cortados para todo, que é uma forma de coagir, é uma forma de pressionar. Esse é um dos comportamentos que o Xi Jinping vem adotando em referência a Mao Tse Tung, o tal do Mao Tse Tung, esse que matou muita gente, conforme eu disse. O que é que eles estão fazendo?
Eles estão chegando nas vilas, determinando, inclusive, que nos calendários que faça referência a qualquer algo, a fé, que faça referência à fé cristã, é imediatamente retirada, invade as casas das pessoas, verificando se tem algo que faça referência ao cristianismo, se tem algo que faça referência à fé cristã. Retiram daquilo ali, deixam os seus líderes religiosos em situação de extrema pobreza, de extrema miséria. Para quê? Para que essas pessoas venham colocar a imagem do Mao Tse Tung, do Xi Jinping, e ao invés de adorar Cristo, ao invés de agradecer a Deus, irá agradecer a essas pessoas, a esses líderes comunistas. Irão adorar esses líderes comunistas. Essa é a situação que vem atravessando a China ultimamente. Aí você me pergunta, Raimundo, por que você vem trazendo esse contexto histórico da China? Raimundo, qual a relação disso? E eu vou agora te esclarecer onde é que o Brasil entra nesse contexto. A gente viu que lá atrás, na eleição de Bolsonaro, eles até tentaram demonstrar, eles até tentaram fingir, professar a fé cristã. Tanto é que o Haddad chegou aí à Igreja Católica, chegou a visitar alguns templos religiosos de modo geral para disfarçar, processar uma fé cristã, mas que no fundo é amplamente sabido que essa fé cristã não faz parte do comunismo. O comunismo, ele professa o ateísmo por sua essência. Basta fazer um estudo na internet sobre isso, que você vai verificar que o comunismo ele está relacionado direto ao ateísmo e não à fé cristã. Então, o ministro Fachin, ele vem tentando alterar a lei. A lei fala de abuso de poder econômico e político. Ele quer incluir um novo dispositivo chamado abuso de poder religioso. O que é isso? A lei não fala isso, mas ele quer incutir isso na lei através de entendimento. O STF agora entrou na onda, na mania do entendimento para alterar a lei, até a Constituição, e vem sendo vítimas desses eventuais entendimentos dos ministros do STF. Isso é muito grave. Isso é muito grave para você que professa a fé cristã e você que professa uma outra fé, mas entende que deve existir uma liberdade religiosa. Vai atingir nem só os cristãos, que fique registrado. Qualquer tipo de religião. Eu falei sempre fé cristã porque é a mais atacada na China, mas é qualquer tipo de crença religiosa. Então, se um líder religioso ele se vê diante de uma situação onde é criada uma lei ou uma tentativa de criação de uma lei que vá ferir, que vá atingir a liberdade de culto, que vá atingir a liberdade religiosa que vem aí descrita, que é preceituada na Constituição Federal, esse líder religioso ele sofrerá sanção. Se ele for eleito, por exemplo, ele pode ter o seu mandato cassado. E essa é a ideia inicial, que pode aí vir outras reprimendas. Ou seja, a liberdade de culto, a liberdade de religião está extremamente ameaçada no Brasil. Eles vêm de forma sorrateira, de forma traiçoeira, tentando implementar o comunismo disfarçado. Não conseguem vencer Bolsonaro, que defende a fé cristã, que defende a liberdade de culto. Eles não conseguem vencer Bolsonaro. O que é que eles querem? Através de dispositivo de lei, obrigar você. Ele quer tornar você vinculado às suas próprias vontades, aos seus próprios anseios, que é a implementação do comunismo no Brasil. Acorde, povo brasileiro. Se o Brasil se torna comunista, se esse tipo de ensaio para a implementação do comunismo não é repelido com veemência pelo povo brasileiro, nós estaremos em um carro sem freio ladeira abaixo. Acorde, é hora de
nos manifestarmos na internet, independente da fé que você professe. Ele busca inibir religioso na política. Porque aquele que professa a fé cristã, aquele que professa uma fé, tem lá seus princípios. E seus princípios vão de encontro a tudo aquilo que o comunismo prega. O comunismo, ele vai trazer tudo que é para acabar com esse tipo de liberdade. Então estamos diante de uma ameaça muito grave. O povo brasileiro precisa acordar. O povo brasileiro precisa se manifestar. E quando eu falo se manifestar, é você nas redes sociais dizer qual o seu posicionamento, é você ir para as ruas, nas organizações, levantar sua bandeira da sua fé e dizer não à censura da fé religiosa. O país é um país cristão por essência e temos aqui uma universidade de religiões. Religiões essas que estão ameaçadas. Cabe a você se manifestar. Não podemos aceitar. O ministro Fachin tenta dar um golpe no povo brasileiro. Tenta cravar um punhal nas costas do povo brasileiro. De forma ilegítima. Só quem pode legislar é o Legislativo, é o Congresso Nacional e não o STF, que vem assumindo esse papel com as intenções que nós brasileiros sabemos quais são. Esse é o recado de hoje. O recado de hoje termina com a mensagem final, dizendo: se você não se manifestar agora, irá calar-se para sempre. Muito obrigado e até a próxima.